Paz do Senhor, crianças ali do Distrito São José, da nossa classe Estrela de Davi, e vamos lá para mais uma aula, mais uma EBD, né? E a nossa lição de hoje é a lição de número 4, e o título da nossa lição é a primeira ordem, e leitura bíblica está em Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17. A nossa quarta lição fala sobre a primeira ordem. E o Memória em Ação vai dizer assim: vigiem e orem para que não sejam tentados. Está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiem para que não sejam tentados. Na nossa aula passada, o que foi a nossa aula passada? A nossa aula passada, que foi a nossa terceira lição, falava sobre a primeira mulher. Quem foi a primeira mulher? Eva foi a primeira mulher. E quem foi o primeiro homem? Adão. E eles formam o quê? O primeiro casal que Deus fez e colocou aonde? No Jardim do Éden. Deus fez o homem e colocou no Jardim do Éden para ele cuidar da terra e cultivar. Ali ele botou o homem e o homem estava ali. E ali Deus criou todos os animais. E assim Deus fez. Mas Deus viu que Adão se sentia muito sozinho. Muito sozinho. Aí o que aconteceu? Ele fez quem? A Eva. Aí ele fez a Eva. Fez com que Adão caísse num sono profundo, profundo. Aí quando Adão dormiu, Deus pegou a costela de Adão, tirou, formou a mulher. E então surgiu o primeiro casal. Adão e Eva. Mas Deus, ele deu uma ordem, né, para esse casal. Será que eles obedeceram essa ordem? Agora que nós vamos ver, né, na nossa, deixa eu ver aqui, na nossa leitura bíblica que se encontra lá em Gênesis, né, capítulo 2, 15 e diante. Vamos ver o que fala ali. Vamos ler, leiam, acompanhem na Bíblia, crianças, para vocês entenderem melhor, tá? Quando Deus criou o homem, deu a seguinte ordem para ele: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer dela, é certo que você morrerá. Certo tempo depois dessa ordem de Deus, a serpente, o animal mais esperto de todos, com a intenção de confundir a mulher, perguntou para ela: foi assim que Deus disse? Não coma de toda a árvore do jardim? E a mulher logo respondeu: não. Ele disse que podemos comer de todas as árvores do jardim livremente. Apenas de uma árvore não podemos comer o fruto, ou da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comermos dela, é certo que morreremos. Claro que vocês não morrerão, disse a serpente, porque no dia em que vocês comerem do fruto dela, os seus olhos se abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Após ouvir todas essas palavras que a serpente havia dito, a mulher foi até a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela olhou bem para o fruto e, vendo que ele era agradável aos olhos, pensou ser bem apetitoso. Além de tudo isso, ele lhe daria entendimento. Pensando em tudo isso, ela sentiu vontade de prová-lo, então pegou o fruto e comeu um pedaço. Depois ela procurou Adão e deu um pedaço para ele comer também. Deus deu uma ordem. Todas as árvores que vocês estão vendo aqui, vocês podem comer, menos dessa aqui,
que fica no meio do jardim. Essa aqui vocês não comam. Não é para comer. Ele deu uma ordem. Mas a serpente, como era um animal muito esperto, muito astuto, né, que tinha no jardim, quis confundir Eva. Mas o nosso Memória em Ação diz bem assim: vigiem e orem para que não sejam tentados. Ali foi a primeira tentação. Eva, ela foi tentada. E ela viu que aquele fruto ali era bom, era agradável. Ela olhou, ela viu que ele era bonito, achou apetitoso. Aí o que ela fez? Esse fruto deve ser muito gostoso de se comer. Ai, que delícia. Aí eu vou pegar só um pedacinho. E ela foi lá e o que ela fez? Pegou do fruto. Aí ela comeu aquele fruto ali. E além dela comer aquele fruto ali, que ela já tinha desobedecido a ordem que Deus deu, ela pegou aquele fruto e ainda deu para quem? Para Adão. E Adão que fez? Eva chegou para Adão, de certo eu pensando assim, né? Eva chegou para Adão. Adão, olha Adão, ai, que fruto delicioso, é tão bonito esse fruto, eu provei e é bem apetitoso, tu não quer provar um pedacinho? Aí Adão foi lá, que delícia, vou provar, Aí o que aconteceu? Os dois desobedeceram a Deus. Ali entrou a desobediência. Olha como é importante obedecermos a Deus, obedecermos o papai e a mamãe, obedecermos os mais velhos. Aí entra a obediência, né? E foi assim que aconteceu. A primeira tentação, mesmo diante de uma ordem de Deus, ouvindo a serpente e vendo o fruto, a mulher sentiu vontade de prová-lo e comeu, e deu ao seu esposo. E ao comê-lo, eles desobedeceram a Deus, simplesmente porque a mulher deixou que a voz da serpente entrasse no coração dela e se deixou levar por isso, entristecendo o coração de Deus. Será que você tem ouvido? Será que vocês têm ouvido a voz de Deus? Será que vocês têm será que vocês estão obedecendo a Deus? Vocês estão obedecendo o papai, a mamãe, os mais velhos? Olha a obediência como ela é importante. Ou vocês estão se deixando ser levado pela tentação? A serpente chegou para Eva e fez com que a Eva olhasse para aquele fruto e fez com que a Eva ficasse tentada por aquilo ali. Aí ela foi lá e comeu do fruto. E além dela comer, ela deu para o seu esposo, para Adão, e Adão provou também. E ali quando eles comeram aquele fruto, eles desobedeceram a Deus e ali Deus se entristeceu. Porque Deus deu a ordem e eles não foram capazes de obedecer. Tinha tantos outros frutos no jardim, mas eles quiseram aquele ali que eles quiseram comer. Tinha tantas outras árvores frutíferas, mas não, eles quiseram aquela ali, né? Eles não obedeceram, eles não foram obedientes, né? E sentindo uma vontade de fazer o que Deus não gostaria que... Ó, aqui diz bem assim, ó. Aqui tá dizendo que nós devemos vigiar e orar. Devemos vigiar todo o tempo. Tem coisas que parecem bom aos nossos olhos, mas não é bom para Deus. Deus não gosta, Deus não se agrada. E aí a gente acaba fazendo e entristece o nosso Senhor. Temos que obedecer
A obediência, ela é muito importante. Deus, ele se agrada daquele que obedece. Mas quando Eva e Adão desobedeceram a Deus, aí veio a consequência, né? E que nós vamos falar na próxima lição, tá? Tudo aquilo que a palavra diz assim, ó, tudo aquilo que nós plantar, nós vamos colher, né? Se nós não formos obedientes, se nós não obedecermos, se nós não honrarmos nosso pai, a nossa mãe, se nós não cuidar daquelas pessoas que amamos, né? Não temos uma reverência, a gente vai ter consequências, né? E elas vêm. Agora, se nós formos obedientes, respeitar o nosso papai, a nossa mamãe, respeitar os mais velhos, né? Ser obediente à palavra do Senhor, coisas boas vêm para nós, né? O Senhor, ele se agrada daquele que é obediente, daquele que obedece. O Senhor, ele se agrada. Adão tinha tudo de bom no jardim, tudo de bom. Tudo. Deus fez tudo para Adão ali. E ainda, Deus viu que Adão estava triste, solitário, não tinha ninguém igual a ele. Aí o que Deus fez? Deus fez a Eva, uma companheira para ficar do lado dele, para ele não se sentir tão só, né? Aí ele botou os dois ali no jardim e eles estavam felizes da vida, tinham tudo de bom ali no jardim, nada faltava para eles. Mas a Eva, por falta de vigiar, ela deu ouvido à cobra, à tentação. Ela foi tentada, né? A cobra fez com que ela olhasse para aquele fruto, para que ela admirasse, para que ela sentisse vontade de comer aquele fruto ali. E Eva foi e comeu, ela não vigiou. Ela deveria ter obedecido, Deus deu uma ordem, mas ela foi desobediente, ela não obedeceu. E dessa desobediência veio as consequências, né? E que vamos falar nas próximas lições. Mas fica para vocês pensarem, né? Que devemos obedecer, respeitar. Quando nós ficarmos orando, lendo a palavra, né? A gente vai endireitando aquilo que tá torto, porque a palavra do Senhor, ela é a luz, né? É ela que vai nos direcionando e assim a gente vai fazendo conforme Deus quer que a gente faça. E tudo aquilo que Deus quer, que a gente se dê bem, que a gente seja feliz, né? Mas para isso devemos obedecer, tá bom? E até a próxima aula, se Deus quiser, fiquem com Deus.